Pauta da 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, 6/10/2025. Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 37ª ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazer a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazei instrumento de vossa paz. Nós pedimos. Ata da 36ª reunião ordinária. Ata da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 29 de setembro de 2025, às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Bruna Renata, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária, a vereadora Silmara Girlani, realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. A presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se um pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 35ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada e assinada por todos os vereadores. Na sequência, foi citado o ofício número 10 de 2025, de autoria do vereador Everton Paulo de Araújo. Escreveram-se para o uso da tribuna livre o senhor René da Costa, contador, que tratou sobre o projeto de lei número 87, o senhor Paulo Batista da Silva Júnior, que abordou a lei federal número 10.048 de 2020, referente ao direito de prioridade, e o senhor Giovanni Egídio, que discorreu acerca da situação dos cachorros em via pública. O senhor René da Costa fez o uso da tribuna livre para explanar sobre o projeto de lei número 87. Relatou que foram identificados erros nos cálculos realizados em 2001, envolvendo quinquênios e abonos que ocasionaram defasagem nos benefícios de aposentados e pensionistas. Informou que, após análise junto ao Departamento Jurídico, houve uma concordância com o parecer do Procurador da Câmara, entendendo que o ato é de competência do Executivo e que não há obrigatoriedade de apreciação pelo Legislativo, embora eventual aprovação pela Câmara possa resguardar os beneficiários. Ressaltou ainda a necessidade de que os pagamentos sejam feitos sobre a rúbrica de indenização e não com proventos a fim de evitar descontos elevados de imposto de renda. Explicou que os valores relativos a 3 beneficiários já foram revisados e adequados junto à Prefeitura e destacou que a aprovação da Câmara, caso ocorra, trata maior segurança jurídica aos envolvidos. A vereadora Silmara Girlani questionou-se se, apesar de o parecer jurídico, o projeto poderia ser considerado inconstitucional. O senhor René da Costa, contador, esclareceu que não há inconstitucionalidade, uma vez que o ato não exige autorização da Câmara, sendo de competência do Executivo. Ressaltou, contudo, que a Câmara pode apreciar o tema a fim de resguardar os beneficiários, embora não haja necessidade legal dessa aprovação. Posição também confirmada pelo Tribunal de Contas e pela assessoria jurídica consultada. A vereadora Silmara Girlani destacou que, embora não haja necessidade legal, a aprovação do projeto representaria uma segurança para os beneficiários, assegurando a
prevalência da lei futuramente. O senhor René da Costa respondeu que o pagamento está previsto a partir do próximo exercício, mas poderá ocorrer ainda este ano, caso haja superávit orçamentário, conforme informado pelo prefeito em reunião. Ressaltou que não há obrigatoriedade de apreciação pela Câmara, tratando-se do ato executivo, sendo a votação apenas uma forma de referendo. Enfatizou novamente a necessidade de que os pagamentos sejam realizados como indenização para evitar tributação devida e prejuízo aos beneficiários, lembrando que este entendimento já foi acatado em processo anterior. O vereador Everton Paulo ressaltou que os beneficiários já vêm acumulando prejuízo desde 2001 e que, conforme explicado, somente os últimos 5 anos podem ser indenizados. Ficam os períodos anteriores perdidos. Destacou que, caso o pagamento não seja feito na forma de indenização, haverá maiores descontos de imposto de renda, aumentando ainda mais as perdas. Concluiu afirmando que, no momento, representa uma oportunidade de corrigir um erro ocorrido no passado. O vereador Paulo José observou que, com a aprovação pela Câmara, o projeto passa a ter efetivo jurídico que resguarda os beneficiários a partir deste momento, evitando novas perdas futuras e ainda que os valores retroativos anteriores permaneçam sem direito de recebimento. O senhor René esclareceu que, com o início da tramitação do processo na Câmara, houve a suspensão da prescrição. Exemplificou, citando o caso da senhora Margarete, cujo valor apurado foi de R$ 72 mil, referente aos últimos 10 anos, sendo que apenas os 5 anos mais recentes permanece válido. Já o caso da senhora Maria Nazaré explicou que os 5 anos são contados reativamente a partir de agosto de 2024, quando foi protocolado o pedido de revisão. O senhor Paulo Batista da Silva Júnior fez uso da tribuna livre para tratar da Lei Federal número 10.048 de 2000, que dispõe sobre o direito de prioridade. Relatou a situação vivenciada no centro de especialidade, onde, segundo ele, não houve respeito à ordem de atendimento prevista na legislação. Destacou que o município não possui norma suplementar regulamentando a aplicação da lei, o que gera insegurança e desorganização no atendimento. Sugeriu a elaboração de norma suplementar municipal com a participação de entidades representativas, assistência social e conselhos, de forma a garantir clareza e efetividade no cumprimento do direito de prioridade. Ressaltou ainda a importância de treinamentos e protocolos para orientar os servidores no atendimento ao público. O senhor Giovanni Egídio fez uso da tribuna livre para relatar a problemática dos cães soltos nas ruas do município, destacando os riscos de acidentes, agressões, transmissão de doença, além do sofrimento dos próprios animais. Relatou experiências pessoais de ataques e situação vivenciada por outro cidadão, ressaltando que a situação se repete em diversos pontos da cidade e também em outros municípios. Propôs como solução a criação de um canil municipal, aproveitando imóveis públicos desativados, bem como a implementação de ações de castração, cadastro e a doação de animais, a fim de garantir tanto a segurança da população quanto o bem-estar dos animais. Ressaltou ainda que o problema precisa ser enfrentado com seriedade, sob a pena de se tornar inconcebível para a convivência social. A presidente Bruna Renata esclareceu que a questão da castração de animais já está em vias de ser resolvido, mas ponderou que a criação de um canil municipal envolve custos e cuidados específicos, como
contratação de veterinários, alimentação, manutenção adequada. Ressaltou ainda a preocupação de que, caso seja implantado sem critérios, o município possa receber animais de outras localidades, o que existe planejamento e organização para a efetiva viabilidade da proposta. O vereador Antônio Afonso comentou sobre a criação de um canil em uma área próxima ao bairro Paraíso, nas imediações do antigo Eugênio, destacando que o local também ocorre a prestação de serviço. O vereador Luiz Felipe recordou que já houve aprovação do projeto de lei referente ao cadastramento de animais e relatou que em maio enviou ofício à clínica veterinária questionando a situação do contrato vigente até setembro de 2025. Informou que, apesar da previsão, nenhuma castração havia sido realizada até então, sendo aguardado o levantamento da vigilância sanitária. Ressaltou que apenas em agosto, após a campanha de vacinação de cães, foi obtido um número estimado de animais, permitindo a organização de um mutirão de castração. Destacou a necessidade de efetivar o cadastramento dos animais para identificação responsáveis e aplicar medidas em caso de reincidência, defendendo que o cuidado deve ocorrer nos lares e não nas ruas. Acrescentou ainda que a criação de um canil é uma medida complexa e onerosa, sugerindo como alternativa o apoio à organização não governamentais especializada. O plenário discutiu o assunto. O vereador Paulo José relatou que pesquisou sobre o tema no início do ano e destacou o trabalho de uma ONG conveniada, a ABC, que atualmente abriga cerca de 400 cães e 200 gatos. Ressaltou que para Santana da Vargem manter uma estrutura semelhante seria inviável, sendo mais adequado buscar parceria. O vereador Jackson Luiz manifestou a concordância com as falas anteriores, lembrando que já havia encaminhado um ofício sobre o tema e discutido a questão das castrações que estavam paradas apesar de haver contrato. Ressaltou que a castração é necessária para controlar o número dos animais na rua. Sugeriu que a administração municipal busque inspiração em exemplos de outras cidades como Guarapari, onde foi criado um centro de bem-estar animal, vinculado à vigilância sanitária e agentes de endemias, permitindo ações estruturadas de saúde pública e programas específicos para o cuidado e controle de animais. Destacou a importância de retornar às castrações e agradeceu ao cidadão Giovanni por trazer novamente o assunto para o debate. No grande expediente foram apresentadas as seguintes proposições: o projeto de lei ordinária do Legislativo número 22 de 2025, que dispõe o projeto Sorriso para Todos, que dispõe a doação de prótese para a população de baixa renda do município de Santana da Vargem e dá outras providências. O projeto de lei ordinária número 93 de 2025, que prorroga o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, de que trata a Lei Municipal número 1390 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. O projeto de lei ordinária do Legislativo número 23 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de opção de matrícula online nas escolas da rede pública municipal e dá providências. Na ordem do dia foram colocadas em discussão, posteriormente em deliberação, as seguintes proposições: a emenda e subemenda número 48 de 2025, o projeto de lei ordinária número 82 de 2025, a emenda e subemenda número 49 de 2025, emenda e subemenda número 50 de 2025, projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2025 e o projeto de lei complementar do Legislativo número 3 de 2025.
que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Complementar Municipal número 16, de 23 de julho de 2019, Plano de Cargos e Salários Legislativo Municipal, a qual foi aprovado em segunda votação nominal. Concordo de maioria absoluta por 8 votos favoráveis dos vereadores Antônio Afonso, Everton Paulo, Gilson Vitor, Greg de Oliveira, Jackson Luiz, Luiz Felipe, Paulo José e Silmara Girlane, sendo votos contrários e sem abstenções. Em procedimento à reunião, a presidente concedeu a palavra livre ao vereador por 5 minutos. A vereadora Silmara Girlane destacou que sempre atua em parceria com os colegas e manifestou apoio à elaboração de um projeto de lei específico sobre o piso salarial, afirmando que teria seu voto favorável. Esclareceu que o projeto em discussão tratava apenas de férias e 13º e outras questões como o piso deveria ser objeto de proposição própria. Ressaltou que respeitou a orientação do jurídico da Câmara, como ocorre em todos os projetos, e que eventuais emendas necessárias teriam sido apresentadas se houvesse essa indicação. Por fim, reforçou que não é contrário a nenhuma categoria, mas que seguiu a orientação técnica para garantir a legalidade da tramitação. O vereador Everton Paulo esclareceu que sua intenção não foi limitar a carga horária, mas assegurar que o secretário cumpra no mínimo 40 horas semanais, sob a pena de não receber. Relatou sua experiência como secretário em 2013, quando também registrava ponto, destacando-se que cabe ao próprio secretário autorizar a folha de pagamento. Ressaltou que sua prioridade é atender primeiramente professores, agentes comunitários de saúde e enfermeiros, evitando criar novas despesas para o município, enquanto há outras demandas pendentes. Criticou a falta de reajustes salariais aos servidores em questão passados e observou que o secretariado já possui um dos maiores salários do município. Por fim, defendeu que os vereadores têm legitimidade para propor emendas e justificou a emenda apresentada ao projeto em discussão. O vereador Paulo José afirmou que a emenda apresentada pelo colega não significou desrespeito ao jurídico, mas apenas um posicionamento legítimo sobre o projeto. Em seguida, destacou que, embora existam opiniões divergentes quanto ao salário do secretariado, considera fundamental remunerar bem os colaboradores para garantir profissionais qualificados no serviço público. A vereadora Silmara Girlane registrou seu posicionamento sobre o processo, esclarecendo que o procurador Felipe não sugeriu a apresentação de emenda para adequação, o que poderia ter deixado o texto mais completo e amarrado juridicamente. O vereador Everton Paulo ressaltou a importância de valorizar os servidores que estão na linha de frente e dedicam sua vida ao município, observando que somente assim será possível garantir um bom retorno à sociedade. O plenário discutiu o assunto. O vereador Jackson Luiz justificou seu voto contrário ao projeto, afirmando que o cargo de secretário é de natureza política e que o município possui outras prioridades mais urgentes, com a valorização de motoristas, maquinistas, pedreiros e demais servidores que recebem baixo salário, além da necessidade de garantir o piso salarial dos professores. Destacou que a atual gestão ainda trabalha com orçamento elaborado pela administração anterior e que não é o momento adequado para criar novas despesas. Ressaltou também problemas enfrentados em áreas como atendimento à população e controle de animais de rua, defendendo que primeiro seja feito o ajuste das contas e a melhoria do serviço público, para que em seguida propor novamente o projeto. Por fim, afirmou que não é contra secretários ou servidores, mas que vota de acordo com a consciência e que em defesa dos interesses da população vargense. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão desejando uma boa noite a todos e ordenou que se lavrasse a presente ata elaborada pela primeira secretária Silmara Girlane, nos termos do inciso 5º do artigo 35 do regime interno dessa Câmara, a qual após... Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Referente à hora que fala sobre os cães que
fala que tem uma parceria de uma ONG com ABC, eu não sei se eu falei ABC, mas na verdade é uma parceria com o supermercado Marte Minas. Pode ser que tenha com o ABC também, não sei. Mas é uma parceria com o supermercado Marte Minas para arrecadação de recursos. Aí eu queria pedir só para fazer essa correção. Obrigado. Colocado em discussão. Também Eu queria também falar que a minha fala justificativa do bloco não foi. Eu acho que eu estou falando aqui. O Jacques está falando, mas eu também o Jacques, entendeu? Eu gostaria que fosse identificar até depois. Mas pode ser na próxima. Você olha isso para nós, Rafael? Olha, só anotar aí. Se você ver, não sei, presidente, mas se concordarem, assinar da forma que está, no segurança, até segunda-feira a gente assina o registro. É, faz a indicação. Como é isso? Deixar registrado aqui, está sendo gravado. Vai jogar lá para a reunião. Se quiser as salva aí. Ata aprovada com ressalva. Você quer anotar aí? Não houve proposição a ser representada no grande expediente. Ordem do dia, coloca em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Projeto de Lei Ordinária número 82 de 2025. Institui o Programa de Exoneração Voluntária, PEV, no âmbito do Poder Executivo do município de Santana da Vargem. Segunda votação, com código de maioria absoluta. Antônio Afonso? Sim. Luiz Felipe? Sim. Gilson Vitor? Sim. Gleiton de Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Boa noite, presidente, aos novos colegas, meu voto é sim. Everton Paulo? Boa noite a todos. Eu voto sim. Silmário Gerlanes? Paulo José? Boa noite a todos, meu voto é sim. Projeto aprovado. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite a todos. Eu queria deixar um pedido aqui para a Secretaria de Obras. Dar uma olhada direitinho. O pessoal da avenida aqui está reclamando aí da questão do quebra-mola. Eles estão, principalmente quem tem o comércio ali, quem é morador dali. Então que a secretaria olhasse com carinho se conseguir colocar esse quebra-mola lá para evitar alguma coisa antes que aconteça um acidente ali. Obrigado. Boa noite a todos. Na semana passada, a qual teve a emenda do Paulinho a respeito da garantia, né, de bater o cartão para aprovar as 40 horas semanais, já que foi conversado, e vai sim ter, porque só tem que mexer no estatuto dos servidores, a qual comprove as 44 horas, 40 horas ou para mais disso, para haver pagamento. Citei um exemplo do Carlos César, que está com problema de saúde, né? Então ele é aposentado. Então, se ele é aposentado, 15 dias a prefeitura paga. Acima desses 15 dias seria INSS, mas como ele é aposentado, é falta. Então, se ele der de falta, não vai receber a férias, vai receber a questão proporcional, né? Não férias completas, então 13º completo durante o período. Então, já pedi para estar arrumando dentro do estatuto do servidor, tá? Para que fique essa comprovação para receber férias e 13º aqueles secretários que tenha, durante o ano todo, cumprido a sua carga horária, tá? Isso aí eu queria deixar registrado com vocês, que eu conversei com a Michelle essa semana.
Obrigada, presidente. Continuando esse assunto seu, é o seguinte, conforme eu te falei, né, me parece que teve um processo desse na legislatura passada, que o prefeito José Elias, não sei se foi por decreto, derrubou essa situação deles registrar o ponto. Então, na realidade, não tem. E de que forma que a gente vê? A minha emenda foi propor o seguinte, a carga mínima. Então, eles têm que comprovar a carga mínima que eles trabalharam ali. Você compreendeu? E a outra situação é o seguinte, tem, conforme eu falei, como é que fala? Vai fazer uma viagem, alguma coisa assim, e ele faz um documento, ele é responsável pela pasta dele, então ele vai fazer isso. Então é aquilo que eu te falei, a proposta das minhas emendas era para nós poder fiscalizar, né Gilson, para a gente poder estar ciente e a par do assunto que ele está cumprindo o mínimo, que é a carga horária dele, e a situação também dos professores e da enfermagem lá, é aquilo que eu falei. Então a gente pode propor sim emenda em qualquer projeto. A gente estamos aqui, vocês novos aqui, estamos aqui para poder divergir mesmo das opiniões. Então é o seguinte, é um problema que a gente tem que resolver, que vem arrastando, e a minha proposta foi essa. Assim, ninguém precisa preocupar, você é favorável, você é contra. Então o projeto está ali e nós temos que debater, né? Temos que entender do assunto. Questão, eu até pedi para que eles façam um projeto de lei adequando essa situação. Até na questão do RH, tipo, como que eles vão... Ele não pode simplesmente pagar, né? Sem ter uma comprovação. Conforme você falou que eu digo, se eu fui secretário, não batia ponto e tal. Nós não sabemos se vai ser por ponto eletrônico, de que forma que vai ser. Mas que vai haver uma comprovação, um projeto de lei, vai passar para essa casa novamente, para poder estar fazendo esses pagamentos, tudo correto, certinho, né? E aquelas pessoas que tiverem faltas injustificadas, essas não vão merecer essa férias e esse 13º, conforme qualquer outro trabalhador. Porque eles são cargos políticos. Né, eles podem qualquer hora aí se ausentar, resolver um problema até do próprio município, o próprio deles, aí eles têm essa liberdade. Então a gente tem que fiscalizar. Então o papel nosso aqui é esse, e assim, foi uma emenda proposta mesmo só para nos resguardar e nos poder fiscalizar. Bom, Silmara, fiquei muito feliz de você ter dado essa resposta. Questão que não é a questão dos 44 horas. Não, uma forma de comprovação. 40 horas, é uma forma de comprovação de ponto. Saber que a pessoa trabalhou, né? Porque se você for olhar na discussão que a gente teve semana passada, legalmente o secretário ele responde 24 horas, né? Isso. Então, mas só que ele está recebendo férias, é um controle de presença, para falar correto, né? Hoje eu até conversei com o Paulinho, isso, falei, a discussão que o Juninho trouxe pra gente, eu repensei e falei, não, a pessoa tem 24 horas, presidente, 24 horas secretária, ela responde por isso juridicamente. Até então o Carlos César, quando estava aqui por lá perto da ponte, que estava mexendo, eu mandei mensagem para ela às 8 horas da noite, ele me respondeu, ele foi lá à noite colocar um cone lá, estava sem cone, entendeu? Só que eu acho que é plausível o controle de presença, principalmente fazer o cálculo do 13º e das férias. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas aqui. Rapidinho, eu presenciei uma cena nessa madrugada, né? Meu menininho estava passando mal e eu fui até o posto de saúde. E fui muito bem atendido, graças a Deus. Tá? Quero dar aí os parabéns e meu agradecimento ao pessoal que estava lá, né, de plantão. E eu quero fazer um pedido ao secretário de saúde, porque eu estava batendo um papo lá com o médico, né, com a enfermeira que estava lá, e eles descansam na mesma sala onde, por exemplo, o médico estava descansando, né, num colchão no chão, na mesma sala que ele atendeu meu filho, né? E estava atendendo também outras pessoas, né? Teve um plantão muito movimentado no domingo, né? Por conta da festa aqui, teve até alguns problemas
de briga e tal, enfim, né, de feridos, né? Só que eu achei assim um pouco uma falta de consideração, né? O médico estava com um colchão no chão e na mesma sala onde ele atendeu meu filho, né? A gente sabe que esse pessoal eles têm que descansar durante a madrugada, né? Eles só tem que atender quando há emergência, não tem a necessidade de ficar acordado 24 horas, não, desculpa, a madrugada inteira lá, né? E assim, quando chegar, atende o pessoal. Só que fazer um pedido ao secretário para que disponibilize uma sala, né? Lá no postinho, porque isso é um pouco de descaso, né? Tentava o médico em uma sala, a enfermeira também deitada num outro colchão, numa outra sala, uma sala de coleta também que estava ali. Então assim, aí perguntei para eles se havia uma sala disponível, eles disseram que havia uma sala disponível, é só questão de adequar ali uma cama, uma beliche ali para os dois descansarem no mesmo ambiente, talvez, né? Mas fazer esse pedido aí para que haja mais humanidade, né? Mais conforto, né? Que eu acho que o funcionário também com conforto, com ele bem amparado ali, ele tem condições de estar mais bem preparado fisicamente, psicologicamente e atender melhor a população. Mais alguém? Eu gostaria de convidá-los para a gente fazer uma oração do Pai Nosso, uma Ave Maria, que há um ano atrás nós estávamos concorrendo às eleições, né? Uma hora dessa já com tudo certo, mas em agradecimento, né, pelo nosso trabalho, nós já estamos aqui, convidar-nos a fazer essa oração diferente aqui hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus continue abençoando o nosso trabalho. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.